Muito bem. Hoje, dia 31 de novembro de 2022, eu sou Wilson César, diretor dos Colchões Maranata. Nós estamos conversando, batendo um papo, iniciando uma conversa, sobre empreendedorismo. E aí, quem está assistindo, ou quem ao vivo vai assistir depois, e muito importante, que anotem os pontos principais, porque é um assunto de bastante riqueza, para crescimento, principalmente quem está ligado às vendas, Então, basicamente, o assunto é esse, mas nós vamos falar um item dentro do empreendedorismo, que é comportamento empreendedor. Comportamento empreendedor. Como que isso pode influenciar, principalmente na área de vendas, nos resultados nossos como profissionais, consultores de venda. Primeiro eu quero falar um pouco sobre o que é um comportamento empreendedor, até que ponto que isso tem influência, tem ligação direta com o que a gente faz hoje, Nós que trabalhamos com colchões, Então, tem uma convicção, às vezes, que no Brasil, principalmente, na nossa cultura, que empreender não é para qualquer um, É apenas para alguns aventureiros, que de repente queiram aventurar-se, entrar num universo de incertezas, O empreendedor tem muito a ver com incertezas, ele não trabalha em cima da certeza absoluta, Então prevalece uma convicção de que não é para qualquer um, certo? Vendas também. Veja como a gente já começa a perceber a semelhança entre vender, Quando sai de casa a gente não tem nada certo, Até um cliente que diz assim, passa aí, nós vamos ficar com o colchão, só vem aí para nós ver como é que vai ser o pagamento. Mesmo assim pode acontecer algumas coisas durante a conversa e ainda, o cliente por alguma razão, acaba às vezes não comprando. Então vender, assim como empreender, a gente vive num universo de incertezas e muita gente acha que não é para qualquer um. E aí, o que vocês acham? É para todo mundo ser vendedor, ser empreendedor? Para vocês pensarem um pouco. Muitos acreditam que possuir jeito para os negócios muitos acreditam não ter jeito para os negócios, não possuir esse jeito para o negócio. E desconhecem que as características do comportamento empreendedor não são natas, podendo ser desenvolvidas através de muito esforço e dedicação. Ou seja, será que eu nasci com essas características, Ou eu posso desenvolver isso ao longo do tempo, Essas características que fazem parte de um comportamento empreendedor, que é necessário para você ter sucesso, em algo, que envolve a incerteza, envolve a dúvida, Será que, Será que vende? Será que não vende? A gente que vive disso aqui hoje já tem um histórico de sucessos, de vendas que a gente já fez. Então, em cima desse nosso histórico, a gente sabe que é possível, Inclusive, a gente vendo o outro, que vendeu, a gente se anima também porque vê que é possível. Então, a gente vai criando, essa segurança também. Sobre negócios, ou entrar em um negócio principalmente de vendas, Qualquer pessoa pode abrir, e ter sucesso. Desde os tempos dos antigos, dos nossos avós, os negócios sempre foram criados por pessoas que conseguiram acreditar, ver a oportunidade onde a maioria não consegue enxergar essa oportunidade. As pessoas, na grande maioria, fogem, do que é incerto. Não é verdade? As pessoas querem segurança, Querem um salário fixo, querem alguma coisa assim que dê uma garantia para elas, E aí que a gente começa a distinguir mais essa questão do empreendedor. E a cultura também nossa, que a gente aprendeu, é de que a gente deveria ir para a escola, fazer uma faculdade,
depois até de repente um concurso público, coisas nesse sentido, né? E a gente vê até hoje muita gente pensando dessa forma, né? Para ganhar uma coisa mais segura, mais garantida, e até pensando já na aposentadoria, uma coisa bem segura para o futuro e tudo mais, né? Entretanto, a geração de hoje, né, começa a pensar de uma forma diferente. Hoje, principalmente na pandemia, né, foi recorde de criação de novos CNPJs. Vocês já ouviram essa informação? Pela primeira vez na história se abriu mais CNPJs do que vagas de emprego. Houve maior registro de novos CNPJs do que registro de CLT nesses últimos, né, anos aí que aconteceu com a pandemia. Então faz parte de uma cultura também diferente que as pessoas hoje estão entendendo, né, de alguma forma que dentro desse risco se encontra o quê? Oportunidades, né? Hoje, então, dentro do risco se encontra mais oportunidade. E as pessoas estão começando a perceber mais isso. Ou seja, quem se dispõe a ser um vendedor ao invés de uma outra função com um salário fixo, definido, né? Ele percebe, pô, eu posso fazer um salário melhor também, né? São vantagens que eu tenho do que, de repente, ter um garantido de 2.000, 3.000, mas eu posso fazer um número dobrado ou triplicado. Isso também aumentou muito hoje em dia. O ambiente de empreendedorismo vem crescendo também. Porém, aí que está alguns detalhes também. Há uma certa busca por novos negócios, né? Empreender de alguma forma, ou vou pegar uma pasta aqui e vou sair vendendo tal coisa. Então começou, né, a haver muito essa procura, como eu falei antes, inclusive a abertura de novos CNPJs. Mas assim, será que elas têm um perfil básico para isso, né? Será que elas têm chance, né, de conseguir esse sucesso por algumas habilidades básicas que já de início, né, são necessárias, né? Claro que muitas podem ser desenvolvidas depois, né? E a resposta é não, né? Tem muita gente que começa às vezes um negócio ou até na área de vendas que também tem tudo a ver com empreendedorismo, e as pessoas às vezes acabam entrando num negócio que às vezes não é um futuro, né? Não consegue se identificar tanto com isso, não consegue administrar de repente essas incertezas que fazem parte, né? Que para quem já é do ramo não se preocupa com isso, não chega a apavorar. Às vezes dá aquele arrepio nas costas, né? Meu Deus, e esse mês será que eu vou conseguir, né? E agora, como é que está diante das situações que a gente está agora, né? Como a gente passou pandemia, tá passando algumas outras coisas agora tem a Copa do Mundo, será que eu vou vender na Copa? Então, são tudo coisas que a gente, com o nosso histórico, a gente vai se afirmando, vai se fortalecendo com a própria empresa também. Isso dá segurança da gente apoiar um ao outro, da gente ter momentos, né, de reforço. Isso ajuda. Por quê? Como abriu bastante empresas, pessoas querendo empreender, se fecha muita empresa no Brasil, gente. É absurdo a quantidade de empresas que sobrevivem, na verdade, porque muitas vezes se abrem, né, esses negócios fora de um perfil, a pessoa não tem jeito para aquele tipo de negócio, ou não se preparou para aquilo, né, não estudou o mercado, não se estruturou de um jeito para suportar essas incertezas, esses riscos que depois a pessoa vai enfrentar e ela não previu, né, não teve essa previsão. Então, deixa eu ver aqui, onde que eu me perdi um pouquinho aqui. Tá. E eu queria passar para vocês aqui, então, agora 10 características. Aí é muito importante vocês anotarem que essas informações vai ser
o nosso eixo principal da nossa conversa hoje. 10 características do comportamento empreendedor. 10 características, tá? 10 características do comportamento empreendedor. Nós vamos estudar as 10 características, tá? E eu vou descrever cada uma delas, das 10, fazer um breve comentário. Eu quero que vocês puderem participar também, pode estar participando, né? Nós pode abrir o microfone aí e complementar. Depois de nós trabalhar as 10 características do empreendedor, nós vamos fazer um teste, gente. E esse teste é top, tá? É uma autoavaliação sobre o nosso perfil empreendedor. Nós vamos terminar com esse teste, tá? Vai ser bem legal. Você vai descobrir aí se você tem um perfil empreendedor ou não, né? Se você está tendo comportamentos de empreendedor ou não. Precisa melhorar, ou coisa nesse sentido. Vai ser bem legal, vocês vão gostar. Então vamos lá. Essas 10 características, vocês já viram falar no Empretec do Sebrae? Já, né? Não? Alguns sim, outros não, né? Então o Empretec, até quem quiser anotar, pesquisar depois, é um curso que o Sebrae disponibiliza há muitos anos já para pessoas que querem, né, expandir, né, a mente, né, a cabeça, ligado a essa parte de empreender, de principalmente crescimento, né, financeiro, profissional, negócios, né, e tal. Não somente para quem quer abrir um negócio próprio, né, mas quem está à frente, principalmente de estratégias comerciais, tá? O Empretec, ele para empreender, né, para crescimento, né, comercial. É um curso de alguns dias, não é de um dia só. Esse curso aí hoje deve estar mais de R$5.000. É um curso meio tradicional do Sebrae que ele faz todo ano aí, né, nas unidades. É forte, é pesado, né? As pessoas que participam do Empretec saem transformadas de lá porque é uma provocação muito grande. Até que ponto a gente consegue criar um negócio e fazer funcionar um negócio. Inclusive nesse Empretec tem que abrir uma empresa nesses dias de treinamento, um produto que se venda. Eles precisam gerar renda nesse prazo ali, fazer um negócio funcionar, rodar, dar lucro, né, em todo esse prazo ali. Então é bastante provocativo. Vamos ao primeiro, então, primeira característica. Número 1, busca de oportunidades e iniciativas. Na verdade, iniciativa é no singular. Busca de oportunidades e iniciativa. É a primeira característica do comportamento empreendedor. Então, desenvolve a capacidade de se antecipar aos fatos. Então, está buscando oportunidades. E de criar oportunidades, né, de negócio com novos produtos e serviços. Então, a primeira característica de uma pessoa empreendedora é que ele se antecipa aos fatos. Ele percebe que está chegando o inverno, ele pensa assim, pô, o que eu posso ganhar com isso? Né? Tem previsão de chuva, como é que eu posso ganhar com isso? Né? Acho que eu vou vender bastante guarda-chuva agora. Tá uma previsão de muito sol aí agora, nos próximos... O que eu posso ganhar com isso? Posso fortalecer minhas vendas de protetor solar? Então, a primeira característica é busca de oportunidade e iniciativa. Então, ele se antecede aos fatos, né, e ele cria oportunidades, visualiza oportunidades de negócio, né, com novos produtos ou até com produtos que fazem parte já, né, do que ele já tem para vender, mas ele adequa, né, a cada nova oportunidade. Então, aqui vale a pena vocês anotarem agora. Essa pessoa, né, quem tem essas qualidades, age com proatividade. Lembra que nós já trabalhamos bastante essa palavra de proativo, que é você trabalhar antes que um problema aconteça. Então, para ser um empreendedor, ele tem que ser proativo. Então, age com proatividade,
vírgula, antecipando-se às situações. Aí você vai pensando, eu tenho um pouco disso? Eu sou um pouco proativo, procuro me antecipar às situações, né? De repente, percebendo ali oportunidades. Outro ponto, busca a possibilidade de expandir seus negócios. Busca a possibilidade de expandir seus negócios. Está sempre de olho, como é que eu posso crescer meu negócio, como é que eu posso expandir o meu negócio. Então, seguir dentro desse item aqui, é outra característica dentro desse primeiro aqui, né? E acho que é o último aqui, o último. Aproveita oportunidades incomuns para progredir. Aproveita oportunidades incomuns para progredir. Então, esse é o primeiro item dos 10, né? Que é busca de oportunidades e iniciativas, tá? Sempre com o radar ligado, sempre atento, né? No nosso caso aqui pode ser, de repente, a busca de clientes, busca de indicadores, né? De pessoas que possam te ajudar a levantar novas vendas, né? Sempre o tempo todo com o faro ligado, né? Com o radar ligado. Então, a primeira característica do empreendedor. Vamos à segunda? Persistência. Segunda característica do empreendedor. Segunda característica do comportamento, né, do empreendedor. Persistência. Para ser empreendedor, para ser consultor, no nosso caso, que nós vivemos o empreendedorismo o tempo todo, precisa de muita persistência. Então, o que acontece? Essa pessoa desenvolve a habilidade de enfrentar, a persistência é enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. Então, a habilidade de enfrentar obstáculos para alcançar o sucesso. E ela tem as seguintes características, essa pessoa. Quais são as características dessa pessoa? Não desiste diante de obstáculos. Primeiro ponto. Não desiste diante de obstáculos. Segundo, reavalia e insiste ou muda, né, seus planos para superar os objetivos. Camaleão. Qual que é o primeiro, César? Só para anotar aqui. Não desiste diante de obstáculos. Segundo característica, né? Reavalia e insiste ou muda seus planos para superar os objetivos. Lembrando que persistência é diferente de teimosia, tá, gente? Teimosia é outra coisa. Persistência é quando você tem um objetivo claro, né? E você quer alcançar aquele objetivo, você insiste, luta, contorna, faz como a água, né? E a gente chega no nosso sucesso. Terceira característica. Reavalia ou muda seus Reavalia planos. e insiste. Ou muda seus planos para superar objetivos. Ou muda seus planos para superar objetivos. Então tem muita coisa que às vezes a gente pensa de um jeito, fazer daquele jeito. Mas daqui a pouquinho você percebe que daquele jeito vai dar errado. A ideia não é tão boa assim. E aí a gente precisa mudar o plano. Tanta coisa que nós temos que... Às vezes nós pensamos num momento que vai ser daquele jeito e a gente precisa pensar de novo e mudar o plano, porque daquele jeito não vai dar certo. E a gente precisa, né, se adaptar. Então persistência também significa mudar seus planos para superar objetivos. Conseguiram captar? E a última característica aqui, essa é top. Esforça-se além da média. Esforça-se além da média para o quê? Para atingir seus objetivos. Então, veja como está envolvido a tal da persistência, né? A gente precisa se esforçar além da média, porque a média, né, você sabe, a média é a média, né? A média puxa a gente para baixo, certo? Então a gente tem que se esforçar além dessa média geral aí que a gente vê das pessoas, né?
e a gente para atingir os nossos objetivos, beleza? Número 3, vamos andar aqui para nós conseguir passar os 10. Terceira característica, né, do comportamento do empreendedor. Correr riscos calculados. Anotem. Correr riscos calculados. Então, o empreendedor, o consultor, o vendedor, que a gente faz o nosso salário, não podemos ficar correndo risco sem calcular ele. Eu vou visitar um cliente lá não sei aonde, né? O cara deu um sinal de interesse, mas eu me boleio para lá, assim, sem ter um mínimo de segurança, né, que aquela venda vai acontecer, ou não tenho nem o plano B. Se der errado, eu perdi tudo minha viagem, perdi meu tempo, minha manhã, perdi meu dia inteiro. Isso já não é comportamento de quem está calculando o risco. Para calcular o risco, você precisa considerar várias coisas. Então, se você vai se deslocar, você vai em algum lugar fazer uma apresentação, caso não dê certo aquela, qual que é o plano B? Você está calculando esse risco? Você vai comprometer teu dia. É sério que você vai fazer isso? Você vai comprometer o teu dia, comprometer a tua ajuda de custo por causa de uma expectativa vaga, se vai ou não vai acontecer um negócio. Às vezes é melhor, às vezes tem uma segurança um pouquinho melhor, com mais informações, às vezes através do indicador, que horário que a pessoa pode, né? Tipo, Furlan agora tá para ir para Santa Catarina, né, Furlan? Então tem que calcular bem esse risco. Será que a indicadora vai poder trabalhar contigo? Quais os dias? Vai ter que ter um pouco de segurança, né, para se deslocar. Não pode sair daqui para lá sem calcular direito esses riscos. Senão corre o risco de chegar lá, eu não vou poder essa semana, Furlan. Cara, daí o que você vai fazer? Vai deitar e chorar? Vai fechar o carro, subir os vidros e chorar? Né? Então tem que calcular bem os riscos sempre, né? Faz parte, uma das características do empreendedor. Então envolve a disposição de assumir, né, o desafio e responder por elas. Então tem que ser responsável, né, por essa questão de riscos, né, calculados. O empreendedor com essa característica, aqui é as características desse perfil aqui de riscos calculados. O que ele faz? Procura e avalia, pode anotar também, procura e avalia alternativas para tomar decisões. Não toma decisão em cima por causa que a pessoa tem um interesse, um mínimo de interesse, eu me desloco. Porque eu preciso de mais informações. Às vezes é só especulando, enfim, de repente a pessoa já até, né, já comprou, vai comprar, nem é o momento às vezes, mas ela quer, de repente um dia comprar, daí por alguma razão ali ela sinalizou um certo interesse, né? Então a gente precisa a característica de riscos calculados é procura e avalia alternativas para tomar decisões. Outra coisa, busca reduzir as chances de erro ao máximo. Busca reduzir as chances de erro. Então, informações sobre o cliente, sobre a região, sobre a época, né? Enfim, tantas coisas que a gente precisa calcular esses riscos, né? Então, busca reduzir as chances de erro. E por último, né, a última característica desse item aqui, aceita desafios moderados. Aceita desafios moderados. Com boas... Olha, presta atenção, gente. Olha que coisa legal. Pode ir anotando. Aceita desafios moderados, vírgula, com boas chances de sucesso. O empreendedor, o vendedor, consultor, não é um louco que faz de qualquer jeito, arriscando tudo, né? Arriscando seu tempo, sua ajuda de custo, né? Fazendo de qualquer jeito, desesperadamente. Não. Como o item 3 que eu falei para vocês, ele corre riscos o quê? Corre riscos calculados. Esse é o item 3. Certo? Então, não é sair tipo louco. Nós temos que ter sempre... aumentar as chances de sucesso, sempre, né? Aceitar desafios moderados, mas com boas chances de sucesso. 4.
uma das características aí, então, comportamento do empreendedor. Exigência de qualidade e eficiência. Para a gente ser bom no negócio, para a gente ser um bom empreendedor, um bom consultor, tem que ter exigência de qualidade e eficiência. Certo? Então relaciona-se com a disposição e a inclinação para fazer sempre mais e melhor. Então, as características dessa pessoa, que é a exigência de qualidade e eficiência, é as seguintes: melhorar continuamente, primeira característica dessa pessoa, desse comportamento. Melhorar continuamente. Tanto o negócio, né, em geral, o negócio, os produtos, enfim, tudo. Mas é melhorar continuamente. O atendimento, né, a entrega, a apresentação, aí você pode anotar tantas coisas que você queira. Ou seja, essa visão de exigência de qualidade e eficiência é como se fosse uma inquietude de que nunca tá bom, sempre dá para melhorar. Até a apresentação que você fez, você matou a pau, você vendeu, mas você pode pensar assim, pô, eu poderia, de repente, ter agregado um pouquinho mais. Não de repente eu estiquei demais o prazo, não precisava, né? Poderia ter pegado a entrada, na próxima eu vou cuidar. Ou seja, a gente está sempre achando, procurando, pensando, né, sendo crítico para a gente melhorar. A partir do momento que você faz, tá feito, fez desse jeito, ainda bem que deu certo. Aí o conformismo faz com que a gente não evolua, a gente não melhore. E para a gente ter sucesso, a gente precisa ter essa e ser um meio que inconformado sempre, para a gente sempre buscar fazer melhor. Essa pessoa também tem mais uma característica que é satisfaz e excede as expectativas dos clientes. Satisfaz e excede as expectativas dos clientes. O que eu vejo muitas vezes é o consultor, às vezes, criando muita expectativa e depois não dá conta. Isso é um problema. Então, por isso é importante ser sábio nessa hora, prometer um pouco menos, mas depois você se surpreende com o teu atendimento, com o produto e tudo mais. Deixa uma reserva, né? Isso é muito importante. Então, isso aí. Excede as expectativas, né? Satisfaz e excede as expectativas do cliente. E por último, a última característica desse item, cria procedimentos para cumprir prazos e padrões de qualidade. Ou seja, se não deu certo, ele já fica pensando na próxima. Como que eu posso fazer? Então, aqui em Curitiba, por exemplo, Rodrigão, aí, eu prometi que eu ia entregar com uma semana o colchão. Já vi que a fábrica não vai conseguir. Então, vou alinhar melhor lá para que na próxima venda eu prometa 15. 15 dias a fábrica também não consegue. Eu vou alinhar com o pessoal da fábrica. E daí até que se chegou numa convenção aí, né, Rodrigo? Que tem que ser pelo menos 30 dias. Né? Ou seja, o empreendedor que tem exigência de qualidade e eficiência, que é esse quarto item, ele vai sempre estar procurando criar um padrão. Agora eu descobri que tem que ser 30 dias. 30 dias a fábrica vai dar conta, vai conseguir organizar uma carga, eu vou fazer mais vendas, enfim, e vai dar certo. Certo? Número 5. Comprometimento. Hein, César? Oi. Cria procedimento para cumprir prazos E padrões de qualidade. Tá. Número 5 agora, comprometimento. Mais uma característica muito importante do empreendedor. Aqui, gente, o comprometimento já envolve uma coisa muito importante. Anotem aí. Envolve o sacrifício pessoal. Que às vezes muita gente não quer abrir mão, né? Ele acha que não deve ter sacrifício pessoal, que o mundo deve girar em sua volta e não ele se esforçar, né, para fazer as coisas, né? O centro do mundo é o próprio umbigo, muita gente pensa assim, certo?
Então, comprometimento envolve sacrifício pessoal. Não tem jeito. Se você está comprometido com alguma coisa, você vai ter que abrir mão de um monte de outras, né, para conseguir fazer aquilo. Então, é o horário, é o tempo, é o esforço a mais, enfim. Coisas que a gente não sabe fazer, às vezes precisa aprender para entregar aquilo que a gente está disposto a fazer. Tá? Agora as 3 características aqui da parte do comprometimento. Traz para si mesmo, primeira característica, traz para si mesmo as responsabilidades sobre sucesso e fracasso. Isso é comprometimento. Traz para si mesmo as responsabilidades sobre sucesso e fracasso. Não fique esperando por outra pessoa, né, por um salvador da pátria, alguém que venha me ajudar, né, que o indicador me traga as vendas, né, eu fico apostando, deixando o mês correr, esperando que às vezes o indicador resolva a minha vida. Precisa ter indicador? Precisa, é vital, gente, porque chega uma hora que acaba a nossa lista de contato. Mas o comprometimento é fazer o negócio acontecer, independente se eu tenho indicador, se eu não tenho. Se eu tiver, melhor ainda, eu vou conseguir um resultado melhor, vou voar mais alto, vou fazer um salário melhor. Mas o comprometimento é independente de fatores externos. Se o meu líder vai vir me ajudar a cumprir minha meta, se eu vou superar o meu número, não quero saber. Eu me comprometo, eu vou lá e faço. E vou dar conta, né? Isso é muito, mas muito importante. Segunda característica dessa parte aqui, né, do comprometimento. Todo mundo conseguiu anotar? Traz para si mesmo as responsabilidades sobre sucesso e fracasso. Segundo, atua em conjunto com sua equipe para atingir os resultados. Atua em conjunto com sua equipe para atingir os resultados. Então, se a empresa, por exemplo, assim, pessoal, é o seguinte, esse mês nós precisamos vender aí 500 mil reais. A empresa precisa vender 500 mil reais. Então, você sabe da tua meta, quero provocar vocês a vender pelo menos 20% acima da meta. Não, pode contar comigo. Então, se a equipe, às vezes, eu estou dando um exemplo, né? De repente, seja necessário a gente pegar junto, todos se comprometem, o negócio acontece, é sucesso para todo mundo, né? Então, muitas vezes, então, esse comprometido é esse cara que, por exemplo, ele atua junto com a equipe. Se a equipe, pessoal, é para cá que nós vamos agora, ele vai junto, né? Ele vai com firmeza e acredita, né? Pega junto. E a terceira característica dessa parte, coloca o relacionamento com os clientes acima das necessidades de curto prazo. Coloca o relacionamento com os clientes acima das necessidades de curto prazo. O que quer dizer com isso? Às vezes ele abre mão até de algumas coisas particulares, né, para atender até algum cliente, porque ele está comprometido com aquele cliente, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viveram essas experiências. Às vezes a gente está tendo até algum momento particular, às vezes a gente vai dar atenção para um cliente, porque aquele momento é mais importante, porque eu estou comprometido com aquele cliente. O dia que eu vendi para ele, eu dei minha palavra para ele que se ele precisasse de alguma coisa, podia contar comigo. Então as necessidades de curto prazo, né, que às vezes eu tenho uma necessidade naquele momento ali, eu precisava dar uma atenção para alguém ali, às vezes eu até me comprometo mais às vezes com essa parte do cliente do que às vezes com alguma coisa particular, né? Claro, isso depende do que você está fazendo também. 6. Mais uma característica do comportamento empreendedor. O número 6 é busca de informações. Mais uma característica forte do empreendedor. Busca de informações. Ou seja, ele envolve atualização constante. Anota aí. Envolve a atualização constante de dados e informações sobre clientes, fornecedores, concorrentes e sobre o próprio negócio. Vou repetir. Envolve atualização constante
de dados e informações sobre clientes, fornecedores, concorrentes e sobre o próprio negócio. Essa é uma característica bem importante também, como as demais, né? Que nós precisamos dessa qualidade, busca de informações, sempre, 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 sempre. É básico. Se a gente quer crescer, a gente precisa ter sempre essa busca de informações. Vamos lá, tem 3 características aqui, todas elas vão ter 3, né? Essa aqui também tem 3 características. A primeira, envolve-se pessoalmente na avaliação do seu mercado. Envolve-se pessoalmente na avaliação do seu mercado. Ele não terceiriza, ele faz. Ele está sempre buscando informações, né? Como eu falei, de clientes, fornecedores, concorrentes, assim por diante. Então, envolve-se pessoalmente na avaliação do seu mercado. Segunda característica, investiga sempre como oferecer novos produtos e serviços. Investiga sempre como oferecer novos produtos e serviços. Está de olho em oportunidades, né? Ok? Conseguiram? E daí, por último, a última característica, bem legal, como ele está sempre buscando informações, ele busca orientação. Coloca uma barra e escreve mentoria antes de tomar decisões. Eu estou participando, pessoal, de um grupo de empresários aqui em Cascavel. A gente se encontra mensalmente, esse grupo. Foi criado alguns meses atrás. Ontem à noite eu estava, até o Edivaldo me ligou lá, eu estava na reunião. Cheguei em casa, pessoal, era 00:30. 00:30. E estou aqui. Né? Dá para notar que eu estou com sono? Porque eu estou animado com o que eu estou falando. Eu gosto do que eu faço. Então, o celular despertou hoje de manhã, joguei água na cara, e virei a chave e estou indo, né? E ontem à noite nós estávamos falando sobre isso, pessoal. Mentoria, né? Nós estávamos num número de empresários lá, trocando experiências, assim, falando, né? Sabe, a importância, sabe, de diretores. Tem empresários ali que tem... vamos dizer assim, o tamanho da empresa dá 100 vezes o tamanho da Maranata. Eu estava em contato com eles ali. E eles falando que a vida deles mudaram muito depois deles terem mentores. Interessante, né? Empresas grandes, assim, que tipo, eles mesmo, com grandes negócios, mesmo assim, eles tomam decisões assessoradas, né? Então, imagine, às vezes, em algumas decisões do dia a dia, de estratégias, de negócios, de venda, como é importante também, às vezes, a gente está tomando decisões assessoradas. Então, nesse sentido, contem comigo, né? Quer, às vezes, ligar para um colega, falar com outro, né, que já está há mais tempo na empresa, pode trocar uma ideia, às vezes faz uma grande diferença, porque a mentoria, o que é a mentoria? A orientação é você trocar uma ideia quando você está pensando em fazer algo diferente que você ainda não fez, para você ter uma segurança maior se aquilo que você vai fazer tem sentido ou não. Então é simples assim, às vezes a gente acaba evoluindo com mais segurança daí, tá? Número 7. Esse aqui vocês nunca trabalharam, vocês não sabem o que é, acho que ainda não sabem. Brincadeira. Faz parte do dia a dia de vocês isso aqui. Pelo contrário, estou só brincando. O número 7 é estabelecimento de... estabelecimento de... Metas. metas.
Estabelecimento de metas. É uma das características, né, mais importantes de um empreendedor, de um consultor de sucesso. Estabelecimento de metas. Então vamos lá, aqui eu quero que vocês anotem bem na íntegra aqui, ó. Compreende saber estabelecer, ele compreende o saber, né, estabelecer objetivos, compreende saber estabelecer objetivos que sejam claros, tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Então ele entende a importância. Por que tem que ter meta? Porque se eu tenho um sonho, se eu tenho um objetivo, eu preciso vender X valor, senão eu não vou conseguir, eu não vou chegar naquele resultado, naquele salário, naquele ganho. Então ele compreende e sabe estabelecer, né, objetivos claros. E daí se torna fácil, não tem aquela confusão mental, eu tenho que vender, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Então ele tem claro que ele consegue dividir a meta até em semanas. Se passou 15 dias, ele não cumpriu a metade da meta, ele sabe que isso vai comprometer o sonho. Então ele consegue se organizar sozinho, porque as contas, os boletos são deles, é dele, é meu o boleto. Então, sozinho, automaticamente, ele sabe estabelecer meta. E aqui eu digo para vocês, a empresa, se fosse ver, não precisaria colocar meta. Porque se for ver, cada um de vocês tem uma necessidade básica que precisa ser alcançada. Para muitos, eu sei que ganhar 5 mil não dá para pagar as contas. Para outros, meu Deus, se eu ganhasse 5 mil todo mês, eu estaria. Mas é o quê? É paradigmas. Você quer que nível de vida que você quer? Né? Que patamar de qualidade de vida você quer? Né? Que tipo de carro você quer andar? Que tipo de casa você quer? Que viagem você quer fazer com a tua família? Enfim. Então, estabelecer metas faz com que a gente pense um pouco melhor e saia do quê? Do comodismo. Do básico, só fazer para comer, né? Então é muito importante saber estabelecer metas se a gente quer, né, voar mais alto, ter uma condição melhor, ter algo que a gente não tem, adquirir alguma coisa assim. Vamos anotar as 3 características. Persegue objetivos desafiantes. Persegue objetivos desafiantes e importantes para si mesmo. Não é do César. Não é porque é 40 mil que a empresa pede, entende? Persegue objetivos desafiantes, não é desafio fácil, né? Ele sempre coloca um desafio alcançável, mas um pouquinho sempre, né, que desafia. E importantes para si mesmo. Tem clara visão, segunda característica, tem clara visão de longo prazo. Cria objetivos mensuráveis. Não vai colocar uma meta lá de eu quero vender 100 mil todo mês a partir de agora. Se você nunca fez, abençoado. Então, se você já conseguiu 50 mil, 60 mil, então coloca, se eu já consegui uma vez, eu quero conseguir esse mês de novo. Eu vou conseguir, eu já consegui isso. Ah, mas eu nunca consegui. Mas um colega meu conseguiu. Eu vou pegar ele como mentor meu, né? Ó, eu vou te adotar como meu mentor. Você quer ser meu mentor? Gente, é muito bom isso daí, sabe? É humildade. Até se vocês, entre vocês mesmo, né? Eu quero que você topa ser meu mentor? Toda semana eu quero conversar contigo e eu gostaria que você me ajudasse. Pode ser comigo, pode ser com um colega, pode ser com um amigo de vocês, um professor de faculdade, um comerciante aí, alguém que você admira. Sabe, a humildade, às vezes, a gente também está pedindo sempre conselhos. Então, eu falei que tem... leia para mim a última, alguém que escreveu. Tem clara visão do longo prazo ou não?
Não. Tem objetivo mensurável. Oi? Cortou. Percebe? Tem objetivo mensuráveis. Ah, tá. Tem objetivos mensuráveis. Cria objetivos, né? Cria objetivos mensuráveis, vírgula, com indicadores de resultados. Com indicadores de resultados. E aqui eu quero perguntar para você. Você sabe quanto que você vendeu em janeiro? Sem olhar na planilha da empresa? Você tem anotado em algum lugar? Você sabe quanto você vendeu em fevereiro desse ano? Você sabe quanto você vendeu em junho do ano passado? Você tem anotado isso? Você sabe quanto você vendeu agora no penúltimo mês, em outubro? Setembro? Então precisa, gente, precisa ter o controle. A gente precisa avaliar os nossos números para saber se o ano passado, quanto que eu vendi nesse mês de dezembro? Ah, eu vendi tanto, né? Esse ano eu quero passar desse número. Isso aqui, quando a gente tem iniciativa própria de fazer isso, gente, tem um poder isso, vocês não fazem ideia. Não tem nada a ver quando eu peço. Não tem nada a ver. Quando a gente tem isso, né, os objetivos mensuráveis, eu sei que eu consigo, eu posso, eu defino, e eu tenho parâmetros, né, eu tenho os indicadores ali, eu sei quanto que eu produzi. Eu tenho muito isso, até já contei. Eu trabalhei durante 5 anos como instrutor de autoescola. O meu chefe lá, Luiz Fazolin, ele é contador. O irmão dele também é contador. É uma família de contadores. Rapaz, gente, esse pessoal gosta muito de planilha. É planilha para tudo, para tudo, para tudo. Excel velho come solto. Os caras são ninja nisso aí. Tudo é na planilha, na planilha, na planilha. E eu aprendi muito com ele, porque eu via que ele era organizado. Quando precisava de uma informação, peraí, só um pouquinho. Ele tinha ali as informações. Então, adquiram esse costume, caso ainda você não tenha. Comece pelas vendas que você fez, né? Entra na planilha ali, quem tem acesso, aí quem não tem, pede o acesso. Você consegue visualizar ali o teu histórico, né? Veja ali, faça uma planilha, anote, estude, namore aquilo ali e veja como que eu posso melhorar isso, né? Certo? Número 8. Planejamento e monitoramento sistemático. Vou deixar o Tico e o Teco pensar agora. O que é isso? Planejamento e monitoramento sistemático. O que é isso, gente? Alguém arrisca? Fala, Rodrigo. Sistemático quer dizer o tempo todo, sempre. Constante. Então, é a organização de tarefas, pode anotar, organização de tarefas de maneira objetiva. É a organização de tarefas de maneira objetiva, vírgula, com prazos definidos. A fim de que possam ter os resultados medidos e avaliados. É o que nós estávamos falando da parte anterior ali, de estabelecer as metas, né? A fim de que possam ter os resultados medidos e avaliados. Tem uma frase muito, mas muito importante, tem muito sentido. Tudo que se consegue medir, consegue se melhorar. Se tem, por exemplo, alguma coisa que você não consegue medir, você não consegue melhorar direito aquilo. Como é que você vai saber se está melhorando ou está piorando? Você tem que ter precisa medir. Por exemplo, assim, eu quero emagrecer. Qual que é a medida? O quilo. Se eu tenho 80 quilos e eu quero emagrecer, eu estou em 80, eu quero chegar em quanto? Eu tenho que ter um número. Aonde eu estou, para onde que eu quero ir. Ah, eu quero só emagrecer. Tá, mas tu tem quantos quilos? Ah, não sei, eu só sei que eu preciso emagrecer. Você não vai conseguir nada, meu amigo. Você não vai sair do lugar.
Você não sabe nem quanto você tem, você não sabe nem para onde você quer ir. É aquela história. Tô perdido. Tá, mas você quer ir para onde? Cara, não sei. Tô vendo ainda, mas tô perdido. Então, primeira coisa, a gente tem que saber o que a gente quer. E esse item aqui do monitoramento e o planejamento sistemático, gente, significa você saber o que você quer. Estabelecer, né, o que eu quero, certo? E daí, né, constantemente você vai estar avaliando isso para saber se você está indo para aquele objetivo. Por isso que precisa, né, de controle. Aqui, por exemplo, uma coisa bem básica. Nós sempre falamos que todas as oportunidades de negócio, todos os assim possíveis clientes, né, os prospects, né, que a gente fala, os leads, a gente abre uma ficha de enquete, né, certo? Então, você soube lá que o Joãozinho lá poderia ser um comprador de colchão. Você vai e abre uma enquete. O que você sabe dele? Ah, no momento eu não sei nada, mas o vizinho me falou que ele está na hora de trocar o colchão porque ele se queixou esses dias. Então anota lá, vizinho disse que, né, que ele precisa trocar de colchão. Onde é que ele mora? Já vai anotando. Vizinho do fulano de tal. Tem dor na coluna? Tem alguma informação da enquete que você sabe que o vizinho já te adiantou? Anota, faz tudo anotação. Tá. Quando você vai fazer essa apresentação, gente, veja só, você já está organizado, você já vai lá com pelo menos algumas informações. Às vezes a gente vai ter que improvisar, vai ter que chegar lá, vai ter que, né, fazer perguntas, mais perguntas, que isso inclusive nós tratamos na segunda-feira, o Rodrigo trouxe isso no levantamento de necessidades. Sempre vai precisar fazer mais perguntas, pode ter certeza, por mais que o indicador seja top, seja o pai do cliente lá, né, que conhece o filho como ninguém. Passa todas as características do filho lá, que é assim, é sensato, mas mesmo assim na hora vai ter que fazer levantamento de informações. Então, se a gente trabalha organizado, de uma forma sistemática, é isso que eu quero trazer para vocês, sistemático, se ter todas as enquetes organizadas, vai fazer com que você tenha mais sucesso nos negócios do que se você trabalhasse, né, sem organização, né? Eu preciso visitar algumas pessoas hoje, mas eu vou ter que ver onde é que eu vou começar a pensar aqui. Não, você precisa ter as enquetes bem organizadas também. Faz parte desse item 8. Tá, vamos lá as características desse 8. Enfrenta grandes desafios. Enfrenta grandes desafios, vírgula, agindo por etapas. Grandes desafios não se vencem numa vez só, gente. Se você venceu numa vez só, porque ele não é grande. Grandes desafios se vencem por etapas. Grandes vendas, boas vendas se vencem por etapas. Então precisa trabalhar cada uma delas. Precisa entender das 8 etapas da venda, principalmente, né? Principalmente no nosso caso. A gente trabalhar bem certas vendas para a gente conseguir um grande resultado. Tá certo? Então anotaram? Então enfrenta grandes desafios, vírgula, agindo por etapas. Segunda característica, adequa rapidamente seus planos às mudanças e variáveis de mercado. Adequa rapidamente seus planos às mudanças e variáveis de mercado. Terceiro, acompanhe os indicadores financeiros. Acompanhe os indicadores financeiros e os leva em consideração Então, terceiro, acompanha os indicadores financeiros e os leva em consideração no momento de tomada de decisão.
Ou seja, aqui entra cliente, um monte de coisa que você possa estar fazendo. Então, se você vai tomar uma decisão de visitar lá um agricultor que trabalha com determinada cultura e em algum momento os indicadores financeiros diz que aquele segmento, aquele ramo tá se saindo muito bem, você tem que aproveitar, você tem que ir na hora certa. Tem um momento ali que você vai, de repente ele já gastou dinheiro ou ainda não recebeu, tem que saber também trabalhar dessa forma, às vezes já tentar comprometer se é uma renda certa, né? Então, e antes, um pouco antes que ele gaste, enfim, é melhor ir antes que depois, né? Porque tem que saber utilizar essa parte. O número 9, vamos acelerar um pouquinho, persuasão e redes de contatos. Persuasão e redes de contatos. O empreendedor de sucesso, a pessoa que tem sucesso, veja só, ele engloba o uso de estratégias para influenciar e persuadir pessoas se relaciona com pessoas chaves, que possam ajudar a atingir os seus objetivos de negócio. Então, persuasão e redes de contato. Ele usa de estratégias para influenciar e persuadir pessoas. Ponto. Se relaciona com pessoas chaves que possam ajudar a atingir os objetivos do seu negócio. Vamos lá, as três características desse item. Cria estratégia para conseguir apoio para seus projetos. Cria estratégias para conseguir apoio para seus projetos. De repente, vamos imaginar assim, alguém de vocês tem um projeto aí tal que a gente nunca utilizou na empresa e tal, que pode arrebentar de vender, sabe? Então, esse projeto precisa de apoio, né? Então, precisa estudar bem como que funcionaria isso. De repente, isso dependa de mim, por exemplo. Eu sou a pessoa que posso dizer assim, faz ou não faz. Então, se informe o máximo possível sobre as variáveis, os riscos, os benefícios daquilo, os ganhos, as percas, enfim, tudo que envolve aquilo, os custos e tudo mais, né? E buscar apoio. Buscar uma estratégia, né? Criar uma estratégia para conseguir apoio, para conseguir realizar aquilo lá. Segundo item, obtenha apoio de pessoas chaves para seus objetivos. Obtenha apoio de pessoas chaves para seus objetivos. E o terceiro, desenvolve redes de contatos e constrói bons relacionamentos comerciais. 3 minutos, vamos lá. E o último, a 10ª característica, independência. Opa, alguém levantou a mão? Eu Fala. apertei errado. E constrói bons relacionamentos Comerciais. Certo? Bons relacionamentos comerciais. O que é isso, né? Interagir com pessoas que estão às vezes no mesmo segmento ou não, enfim, pessoas que estão no mercado aí que de alguma forma possa contribuir com o teu negócio. O último, independência e autoconfiança, o número 10. Independência e autoconfiança. Independência e autoconfiança.
Viu? As 3 características, então, confia em suas próprias opiniões, já vamos passar as 3 características aqui, tá? Confia em suas próprias opiniões mais do que nas dos outros. Confia em suas próprias opiniões mais do que nas dos outros. Segunda característica desse item. É otimista e determinado. Vírgula. Mesmo diante da oposição. E por último, transmite confiança na sua própria capacidade. Transmite confiança na sua própria capacidade. Beleza, pessoal? Falta 1 minuto e vamos encerrar pontualmente conforme nós combinamos. Vai ficar o teste. Eu vou passar na sequência online para vocês fazerem durante o dia. Vamos dar até segunda-feira para vocês fazerem esse teste daí, tá? Mas vai ser bem legal, vocês vão saber aí qual a avaliação, né, do perfil de vocês como empreendedores, né? Como que tá esse perfil. Certo? São 30 perguntas, tá? E daí essas 30 perguntinhas vocês vão dando uma nota para elas, né? De 1 a 5, né? E daí, conforme cada item ali, você vai respondendo como você se sente em relação àquilo, né? Insuficiente, fraco, regular, bom ou excelente naquele ponto. Então, você vai colocando as respostas, depois daí sai o teu perfil empreendedor. Legal? Então encerramos, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês. Espero que tenham gostado. O tema é muito bom, bem gostoso, né? O tempo passa rápido também, né? E a gente se encontra na segunda-feira com o nosso próximo assunto e tratando aí sobre as estratégias de venda. Só para revisar, quem é o próximo da segunda-feira? Quem que é o próximo da segunda-feira? Sou eu. Vaniela, então tá bom. Combinado. Um bate-papo gostoso aí. O teu assunto, Vaniela? Estaremos falando sobre proposta de valor? Aqui. Não? Proposta de valor. É, né? Então tá bom. Beleza, gente. Um abraço. Então Deus abençoe cada um de vocês. Até segunda-feira, nosso horário.